fomos chamados para servir. Atos 3, verso 1. Quantos abriram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Ele veio a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Quem viu foi o próprio homem que estava coxo. Pediu uma esmola a eles. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amados, essa palavra de Deus em que estamos meditando fala a respeito de um homem frequentador de uma igreja, mas não frequentador dentro da igreja, mas fora da igreja. Um frequentador que ia, e não era em qualquer igreja, ele ia na igreja que tinha nome, e o nome da igreja é a igreja chamada Formosa. A igreja Formosa, por que ela é a igreja Formosa? As suas portas, os seus utensílios, eles eram utensílios especiais. As suas poltronas, a sua estrutura, o som daquela igreja era um som diferenciado. Acredito eu que aquela igreja devia ter um estacionamento especial para algumas carruagens, deveria ter um diferencial nos seus banheiros, espelhos e decorações do ambiente em que agradava todos aqueles que frequentavam. E qual o problema de ter uma igreja Formosa? Este é o desejo do meu coração. Isto é maravilhoso. A Bíblia nos mostra no Antigo Testamento, a palavra que Deus nos ensina de forma muito clara. No Antigo Testamento a Bíblia nos mostra que Deus sempre foi um Deus que quando falava com o povo fazia o melhor para Deus e para a glória de Deus, seja em qualquer circunstância, seja no deserto, seja em qualquer lugar, sempre o Senhor fazia o melhor. Sempre Deus fazia o melhor. A Bíblia diz que chegou um momento que eles tiveram que pedir Deus, Moisés, manda o povo parar de trazer as coisas. Fala para o povo parar, porque eles estão trazendo tanto ouro, tanta prata, tantas bênçãos para a gente construir o templo, para a gente fazer o tabernáculo. É tanta coisa que eles estão trazendo que manda parar. Você imagina ter que mandar parar, porque o povo tinha entendido tanto a visão que já não precisava mais pegar de oferta, de contribuição. Eles já entendiam que oferecia melhor a Deus do que trazer. Eles tiveram que parar, preste atenção, parar de trazer, porque não tinha mais espaço para guardar as coisas. Você imagina começar a receber, por exemplo, projetores, e o pastor trouxe esse projetor HDMI, agora eu trouxe esse aqui, Full HD, HDMI, HD Full. Então tá bom, a gente chegou, vai ter um outro agora que ele fala, ele anda. Então para de trazer, porque não precisa mais, não tem mais espaço para guardar, os projetores já estão resolvendo. A mesa de som, pastor, agora é essa, o microfone é esse, não sabe fazer mais nada, ele já só o senhor falar, já vai captar o som. Você imagina, eles fazem dessa forma, com toda excelência, isso no Antigo Testamento. Imagina hoje. Só que teve que pedir para parar, porque eles eram um povo muito abençoador, eles eram um povo fazendo. Então isso, a questão da igreja chamada Formosa, isso não era ruim, isso era benéfico. Só que muitas pessoas estão firmadas neste título Formosa, neste agrado da minha igreja. Eu congrego na igreja A, eu congrego na igreja central do planeta Terra. Mas por quê? Tem poder de Deus? Não. É porque a igreja tem 35 milhões de membros. A igreja, as cadeiras, elas como se fossem um cinema 4X,
quando o pastor prega, você sente a unção do banco, você não sabe entrar no mistério mais, que o banco já vai movimentando, você sente o sopro do Espírito, quando ele fala, já começa a soprar. Não é 4D, é 6D, é 7D. Eu vou dizer, todos os leis que você imagina acontecem na igreja. Você não precisa mais levantar aquele grito de quebrar o sal. A cadeira já entra no mistério sozinha para Deus. E fique tranquilo, se o som estiver muito agradável, os volumes vão ser adequados ao seu ouvido. Quer dizer, a igreja formosa, que está se falando aqui na Bíblia de Atos, ela foi perdendo as suas características vivas de uma igreja poderosa. Uma certa vez eu andava com alguns amigos muito especiais e compartilhei com eles isso. E disse: se Deus mandasse você na fila do banco começar a plantar da maneira, você faria isso? Eles disseram: então, não faria. Falei: eu poderia só uma suposição, talvez não haveria necessidade, mas se Deus mandasse fazer essa coisa, não faria. Falei: quer dizer que você prefere andar bonito, enfeitado, arrumado, do que ouvir a voz de Deus? Isso eu prefiro. E amados, de maneira muito clara, eu fiz essa pergunta com toda a ousadia. E o interessante é que eu percebi isso por quê? Porque uma dessas pessoas que eram muitos nossos amigos, no momento em que a coisa estava crítica, nós éramos convidados para orar. Mas no momento em que as coisas estavam boas, outros pastores de elite eram convidados para fazer parte da festa. Eu não estava preocupado em fazer parte da festa, só queria entender porque no momento crítico espiritual eu era convidado. Mas no momento de mudança nós não precisávamos estar lá. Não que não éramos convidados, mas não éramos a importância maior, porque afinal não precisava Deus falar tão profundamente assim. Não precisava Deus revelar se tivesse alguma coisa para Deus revelar. Embora eu não sou nenhum para ser consultado, mas eu percebi isso de forma espiritual. E às vezes eu percebo que pessoas assim, elas frequentam de vez em quando, param nessas fontes para beber destas águas profundas, águas frescas, mas não querem viver desta fonte. Elas só querem parar ali com o carro, encher as suas vasilhas e ir embora. E no dia que voltar a terceira, ela volta para beber naquela fonte. Eu vou dizer para você uma coisa, querido: não é melhor você morar na fonte ou a fonte morar em você, porque você tem que parar de vez em quando nela? Agora não, aquele igreja formosa, este homem paralítico, ele não procurou a igreja formosa porque ele queria ser curado. Ele foi frequentar a igreja formosa porque os maiores membros mais prósperos da sociedade frequentavam aquela igreja. Afinal, eu congrego na igreja formosa. Eu tenho carro tal, eu visto assim, eu ando assim, eu falo assim. Eu não posso frequentar em qualquer igreja. Afinal, que não possa ter um som desse jeito, ou uma cadeira desse jeito, ou um altar que seja desse jeito, ou que o piso seja um porcelanato, ou que o mármore não seja mármore italiano. Como que eu vou frequentar um lugar desse? Eu não posso. Então faz o seguinte: eu vou frequentar aquela igreja porque eu sei que os membros da igreja são menos prósperos financeiramente. E lá o problema não é dinheiro, porque quando fala de dinheiro, eles são os primeiros a doar, eles abençoam, a igreja é linda. Então fazendo o seguinte: eu vou frequentar esta igreja, ficar na porta dela, porque todas as vezes que passarem os membros eu só vou estender a mão e eles vão depositar esmolas, vamos dizer, generosas, esmolas que vão me surpreender. Não vai ser qualquer esmola, vai ser a esmola, ou esmola boa, não esmola de 50 reais, ou esmola de 100 reais. Eu não sei se era em reais, era em dólar, que era em peso, como que era feito, mas era uma esmola que agradava, que ele estava ali, era colocado desde a sua infância. Perceba que ele não estava mais preocupado na sua cura, ele estava mais preocupado na esmola do que receber o seu milagre. Agora escute isso. Eu digo orando a Deus, e tenho orado todos os dias, mas eu digo orando especificamente para que ele falasse no meu coração uma palavra nessa noite. Talvez você podia dizer: pastor, o que tem a ver esta palavra com Jesus, com o culto de domingo especial, com o culto da ressurreição? Aí foi o Espírito Santo disse para mim, porque a palavra Páscoa, ela vem do original da palavra pensar, que pensar significa passar por cima. Entenda uma coisa: passar por cima de uma prova, passar por cima de um problema, passar por cima de uma adversidade, passar do deserto para uma terra de manancial, passar de um povo cativo para um povo livre. Na verdade, a Páscoa ela aconteceu quando o povo ficou cativo na Babilônia, no Egito. Eles ficaram cativos, sendo humilhados e envergonhados. O povo hebreu, quem é o povo hebreu? Sou eu e você, que não estavam vivenciando uma vida com as suas identidades alteradas. Lembra quando falava de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não era o nome deles, era Misael, Azarias, eram nomes que foram trocados lá no nome de apelidos babilônicos. Quer dizer, Satanás estava mudando a identidade deles. Escute uma coisa: Daniel não se chamava Daniel. Imagine que o Rodrigo não se chamava Rodrigo, chamava-se doença, chamava-se Dorador,
você vai ser uma identidade. Quem? Você vai ser chamado de um envergonhado, você vai ser chamado de um doente, você vai ser chamado do enfermo, você vai ser chamado do filho do diabo. E eles davam um nome e as pessoas chamavam assim, se tratavam assim naquele lugar. Mas eles ficaram cativos 430 anos, amados. Escute, e a Bíblia diz que Deus usava Moisés e chamou Moisés para libertar o povo do Egito, para tirar este povo que estava cativo para uma terra prometida. Mas falta de obediência, e pela desobediência do povo, eles então padeceram muito mais anos naquele lugar. Eles ficaram ali simplesmente 40 anos, amados, no deserto também sofrendo. Mas escute, todo esse aprisionamento da época de Daniel, quando Daniel estava lá junto com o rei, e todo esse aprisionamento do próprio Egito, quando o povo estava cativo, Moisés liderando aquele povo, fala-se de um momento de passagem. Eles estavam passando pelo deserto, eles estavam passando pela prova, eles estavam passando pela dificuldade, mas havia uma promessa de Deus para eles, havia uma promessa do Senhor para que eles pudessem ser abençoados, havia uma promessa do Senhor para que eles pudessem de verdade enfrentar e entrar num tempo novo de promessa, de vitória para eles. Deveriam que passar daquele momento de prova para o momento da vitória, do momento de dor para o momento da cura. Para que haja Páscoa, precisa haver o antes, para haver depois o próprio depois. Para haver exaltação tem que haver humilhação. Para haver cura tem que haver enfermidade. Para haver vitória tem que haver prova. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas eu sei que a Páscoa de Deus vai acontecer na sua vida no nome de Jesus Cristo. Quem está vendo isso, diga glória a Deus. Amados, para quem puder passar o cieiro vermelho da porta para um outro lugar que não está trabalhando, passe, faça essa Páscoa para a gente. DSX 4134, em nome de Jesus. Amados, escute isso. Nós entendemos que a Páscoa, ela é a passagem. Agora, em que momento nós vivemos a Páscoa? O momento em que o povo estava no deserto e todos os sinais Deus foi dando para que Faraó não amolecesse o coração. Preste atenção aqui. Faraó tinha que amolecer o coração. As pragas foram acontecendo, as lutas foram acontecendo, mas Faraó continuava com o coração endurecido. Mas a última foi que agora o primogênito, o primeiro filho, haveria de morrer, porque o espírito da morte haveria de passar. E todas as casas que não tivessem sangue no umbral, aspergido pelo cordeiro, então o espírito da morte entraria e mataria. Mas entenda, a casa que tivesse o sangue no umbral, haveria de passar por cima da morte e não entraria naquele lugar. Preste atenção. O Senhor disse para mim, para dizer para você, que hoje, este sangue do cordeiro, ele foi passado sobre o umbral da sua casa. Ele foi passado sobre o umbral da sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Quem recebe, levanta a sua mão e diga: eu recebo. Escute uma coisa: o sangue foi aspergido por aquele que estava apontando para o cordeiro, que haveria de ser a nossa verdadeira Páscoa, porque o Antigo Testamento apontava-se para Jesus, e esse cordeiro estava sendo aspergido, o sangue que representava o próprio Cristo. Mas entenda, a casa que estava banhada com sangue, o espírito da morte não poderia entrar. Ele queria entrar, mas não podia. Eu vou dizer: o diabo ele quer te parar, mas ele não pode. O diabo ele quer te destruir, mas ele não pode. O diabo ele vem para dizer: eu vou acabar com a tua casa, mas ele vai ter que passar por cima, porque a Páscoa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Amados, a Bíblia diz que agora o espírito da morte não estava solto, liberado. Imagine, todas as pragas, preste atenção, que foram acontecer, as 9 pragas antes, o povo hebreu não precisava fazer nada. Já não sucedia, se eles tivessem obediência, não acontecia nada com eles. Mas agora o povo hebreu, que sou eu e você, no momento em que a morte queria nos parar, precisava-se da marca do cordeiro. Há muitas pessoas que estão sendo livradas das pragas porque têm conhecimento da verdade, mas só há uma única maneira de você ser salvo do espírito da morte: se você tiver a marca do cordeiro sobre a sua casa. Não adianta dizer: eu sou hebreu, eu sou amigo do pastor, eu frequento a igreja A, B, C, a formosa, bonita ou linda. Não adianta.
uma coisa: há muitos cristãos brincando do Evangelho, porque vem muita coisa e parece que ele se sente protegido, beneficiado. Eu sou hebreu, nada acontece comigo. Eu tenho promessa, quem tem promessa de Deus não morre, não vira, não desiste, não tem a fé de Abraão. Eu sempre penso nisso. Se você pode ter a fé, pode ter a promessa, mas se não se submeter à verdade, não adianta nada. A Bíblia diz: se Deus prometeu, olha o que a Bíblia diz, dizendo que você vai ser abençoado, e você crê nesta palavra, e então agiu de forma dissoluta, pecaminosa, então Deus se esquecerá do que prometeu, e então você morrerá. Mas peraí, quem é que prometeu? Foi Deus, mas quem desobedeceu? Foi nós. Quer dizer que a promessa só há cumprimento por uma obediência, é claro. Toda promessa é condicional. A promessa não é determinada porque Deus disse vai fazer e você vive de qualquer jeito. Tem muita gente assim, que tem uma promessa de Deus e vive pecando, porque ele acha que uma hora Deus vai ter misericórdia dele e vai voltar para Deus, mas não vai morrer. Não. O que tem de crente que morreu e está no inferno, gemendo, já lá lamentando no Seol, sofrendo angústia, dizendo: pelo amor de Deus, Senhor, dá a oportunidade. Eu já te dei a oportunidade, mas eu tenho promessa. Mas se você escute uma coisa, a promessa não é para quem escuta, a promessa é para quem se submete a ela. Não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes. Mas preste atenção, o que me chama a atenção nessa passagem, em Atos capítulo 3, é que este homem ele queria frequentar a igreja porque ele podia ter recursos e receber bênçãos, que para ele é interessante. Quer dizer, vou entregar para mim. Mas eles não sabiam que de repente chegariam dois homens espirituais naquele lugar, homens diferenciados, que não estavam focados na igreja formosa, mas que estavam focados no Deus que é formoso. Não estava focado nas paredes se tinham fio de ouro, fios de prata, ou se as portas eram boas, bonitas, lindas ou não. Eles estavam focados no Deus ainda que faz milagres. E a Bíblia diz em Atos capítulo 3 que estes homens, esses dois chamados Pedro e João, inspirados pelo Espírito Santo, ficaram sabendo que haveria de acontecer tudo na igreja formosa. Eles disseram: vamos passar naquela igreja lá, porque hoje Deus precisa fazer uma obra naquele lugar. Hoje a Páscoa de Deus vai acontecer naquela igreja. Hoje eles vão entender o que é a passagem. Hoje eles vão saber o que é de verdade e viver o novo de Deus. E aqueles homens subiram no tempo da oração, a hora. Por que eles foram a hora da oração? Porque a hora que haveria culto na igreja. E eles subiram então se deparando. Quem estava na porta? Aquele homem, o mendigo, o miserável, o doente, aquele que pedia esmola, o pedinte, o coitado. Porque a Bíblia diz que aquele que pede não tem, mas aquele que dá é o que pode ser mais abençoado para a glória de Jesus Cristo. E então se deparando para Pedro e João e olhando para eles, se estendeu a mão e dizendo: eu quero uma esmola. Você pode me dar uma esmola? Amados, ele já estava acostumado, ele frequentava aquela igreja desde a infância, ele era levado pela própria família, não para receber cura, mas para receber esmola. Escute uma coisa: eu não sei o que você veio fazer hoje a convite de alguém para entrar nessa igreja. Talvez você pense: eu vim num culto numa igreja chamada Revelação Profética, aonde disseram que era bênção. Eu vou dizer para você: não foi isso que você veio fazer aqui. Porque se fosse isso, ainda seria esmola. O que você veio fazer aqui, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no teu coração. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Há pessoas que dizem: eu vou lá para ver. Você não vai ver, você vai viver. Você não vai só ouvir, você vai sentir. Você não vai só enxergar, você vai contemplar. Porque Deus vai passar a tua história hoje, e Ele vai liberar uma nova Páscoa sobre a sua vida. Pode aplaudir isso. Qual seria a Páscoa? A Páscoa real então seria o povo cativo do Egito indo para a terra prometida, Canaã. E então se preparando esta Páscoa, que eles passavam então do Egito, de cativos para livres, de presos para libertos, de doentes para curados, de mortos para ressurretos. Jesus morreu ao terceiro dia. E neste domingo, quando foram procurar Jesus, a mulher entrou no túmulo, chegou Maria e foi lá para procurar o mestre. Há muita gente que veio procurar Jesus no túmulo. Há muita gente que procura, porque o túmulo ele representa olhar para baixo. Túmulo não fica em cima, fica embaixo. Há muita gente procurando o seu milagre para baixo, mas Jesus está dizendo que o seu milagre não está mais embaixo. O seu milagre virá de cima, diz o Senhor dos Exércitos. Escute uma coisa: aquela mulher entrou procurando, dizendo: cadê o meu Jesus? Cadê o meu mestre? Quando entrou dentro do túmulo, não encontraram mais jeito, porque não estava lá, porque ele havia de ser ressurreto. Mas ela procurou desesperada e sai triste, frustrada,
ressurreto. A Bíblia diz que aquele que morreu com Cristo ressuscitou juntamente com Ele. Cabe aqueles que morreram com Jesus, levante a sua mão e diga: eis aqui, Senhor. Este povo é o povo que tinha entendido, como então Moisés agora amolecido o coração inteiro para que o povo vá embora para a terra prometida. Eles estavam passando de cativos para livres. Eles estavam passando de presos com suas identidades alteradas para ser restauradas suas identidades. Deus manda dizer para você que haverá uma Páscoa aqui hoje. E essa Páscoa não vai ser hoje, vai ser todos os dias da sua vida. Olha para o seu irmão e diga: se prepara para a Páscoa. Diga: se prepara para a passagem. Diga: hoje o seu nome vai mudar. O nome babilônico vai embora. E o povo, o nome de hebreu vai voltar sobre você. O nome de enfermo vai sair. O nome de coitado vai embora. O nome de miserável vai sair. E o nome de exaltado vai chegar. Isaías 61, verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis junto à honra, diz o Senhor. Aleluia. Às vezes eu e você estamos como o espírito daqueles que estão vivendo como miserável, como que entrando dizendo: se sobrar alguma coisa para mim neste mundo eu vou receber. Talvez você está estendendo o seu braço entrando: Jesus, tu conheces que eu preciso de um milagre na minha casa, e vem assim com os braços. Tu, Senhor, conhece que eu preciso que meu filho seja liberto, e vem com os braços esticados. Tu, Jesus, tu sabe que eu preciso de um milagre do meu pai, e vem com os braços esticados. Tu sabe que eu preciso de um milagre na minha empresa, e vem com os braços esticados. Talvez você venha na condição de pedir para a igreja chamada Formosa, mas escute uma coisa: quando existe profeta de Deus, ele não entrega esmola, ele entrega aquele que é o dono do ouro da prata. Ele não entrega o que você quer, ele entrega aquilo que você precisa. Tem gente que entrou dizendo: eu quero meu carro, eu quero a minha casa, eu quero este milagre, eu quero esta bênção. Jesus está dizendo: não, eu vou dar aquilo que você menos espera, aquilo que você nem imagina, aquilo que você não consegue mensurar. O que eu vou fazer aqui hoje, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Sabe por quê? Porque você até hoje está no cativo babilônico, com menos de mentalidade, de identidade alterada. As pessoas de tanto te chamar doente, você achou que não é doente. De elas dizem que você tem diabetes, eu sou um diabético. De elas dizem que você tem pressão alta, eu dizer: eu sou alguém que tem depressão. Tem alguém que tem pressão alta, eu sou alguém que tem um problema. Talvez você entrou aqui com alguns diagnósticos de palavra, não é, pastor? Faz 30 anos que eu carrego esta cruz. Eu vou dizer: hoje a Páscoa de Deus vai chegar. Hoje a Páscoa de Deus vai passar. Ele vai mudar sua identidade. Você imagina o povo dizendo: você é João, mas a partir de hoje tu vai ser José. 30 anos, 40 anos, José, você nem lembra mais que é João. O povo o tempo inteiro dizendo: ô doente, é quando alguém tem um apelido para ir na escola, o cara me chama o Gordinho. Ele nem atende mais irmão, nem sabe mais o nome dele, já é Gordinho. Ô Dentuço, ô Cabeção, e daí ele diz: glória a Deus. É assim que Satanás quer fazer. Ô Cancenoso, ô Ivete, na sua cabeça não tem mais mudança, mas na cabeça de Deus tem uma passagem. Porque sacerdote significa ponte. Diga: sacerdote significa ponte. Jesus está dizendo: se não tem como passar, a ponte vai chegar hoje aqui para atravessar você do outro lado. A ponte, o sacerdote está chegando aqui hoje dizendo: pode se preparar que tu vai atravessar do lado da vitória. Pode se preparar que crê. Levanta a mão e diga: eu creio. Irmão, sabe o que crê? O crer é o verbo, e o verbo só funciona se for conjugado. Mas fala: eu creio. Aleluia. Quem crê age como quem crê. Quem crê age. Você ganhou. Ganhei! Você ganhou. Obrigado. Eu adoro pessoas que não usam. O que você achou desse negócio de lindo? Muito legal. Que vontade de dar uma voadora, irmãos. Uma giratória santa, claro que santa, nada pecaminosa. Só para arrancar a cabeça, não é nada. Às vezes a pessoa fala para mim: isso não é delícia que eu fiz para você. Fala alguma coisa. Pessoas. Às vezes tem que render um
gostoso, mas a pessoa espera a expectativa de vida. Você, como você está tão lindo, como você aqui, nem que seja pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Tu é justo, não é? Então pode praticar isso sem dó. Estou pecando, pastor, mentira. Não, está sendo pela fé. Olha para o seu de você tem de Jesus. Mas sem rico ele vai achar que ele tinha. A passagem de Deus vai acontecer aqui hoje em nome de Jesus Cristo. Este homem em Atos capítulo 3, eu quero encerrar essa mensagem, nós vamos fazer vigília aqui hoje. Preste atenção. Tem um povo que está querendo fazer culto de domingo de noite e de manhã. É só uma pessoa só isso. Deixa eu colocar um pouco. Deixa eu virar um judeu para ver se você vai ter mais ainda. Tem um povo que vai ter que ter 2 reuniões aqui para a glória, aqui, irmão. Cadê isso? Dá glória. Pelo amor de Deus, as pessoas querem ver para mim que estava com um parente em casa, no céu. Aí meu pai falou de noite. E outro, não é, preciso levar meu filho para dos patos. Todos amigos. Haverá uma passagem nesse lugar no nome de Jesus Cristo. A pior coisa é quando você se depara com o fim, onde você não vê mais não vê mais está em cheque, está fechado. Jesus está dizendo: eu vou abrir a passagem para você passar. Eu vou fazer você entrar do outro lado. Ah, pastor, mas existe uma muralha. Jesus diz: essa muralha vai cair por terra porque tu vai passar para o outro lado. Pastor, mas a muralha é muito alta. Jesus disse: se ela não cair, tu vai pular e vai saltar muralhas. Aqui vai passar, vai passar. Escute, lá vai o homem então esperando que fosse mais um dia. Por favor, Pedro e João, eu quero a minha. Eu quero a minha. Desse jeito, meu Pai do céu, tem misericórdia. Salva esse povo. Olha essa polícia. Quero a minha? Dá para ser mais alto? Eu quero a minha? Estou. Eles olham para ele. Vocês estavam de pé, mas Samar disse uma coisa: eu não tenho prata e não tenho ouro. Isso significa que eles não tinham? Que eles não tinham? Eles não tinham prata nem ouro, que não significa que não tinham? E eles tinham. Eles só eram os tesoureiros das igrejas locais. Só isso. Mas entenda uma coisa: dizer que não tem prata e não ouro não é mentira. Ele estava falando com aquele homem que estava pedindo esmola. E ele estava tratando com quem precisava ser curado. Quando aquele homem olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, ele não fala para ele. Ele não está dizendo: eu não tenho dinheiro porque eu não quero, ou eu não tenho dinheiro porque eu não tenho possibilidades em casa financeira para te dar. Ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Ele estava dizendo: tu está esperando dinheiro que todo mundo possa te entregando, mas o que eu vim trazer para você é muito melhor do que você está esperando. Ele não estava dizendo: não falta dinheiro na minha carteira. Na cabeça do mundo eles não tinham dinheiro nenhum, estava zerado no bolso. Não, eles podiam estar cheios de dinheiro, mas eles estavam dizendo para ele: escute uma coisa, homem, você não está entendendo, hoje chegou a Páscoa na sua vida, e você não está percebendo. Tu está olhando para mim como hoje, dizendo: eu quero mais bolas, se eu não tenho para teu nome. Eu imagino que aquele homem, mas vai ele com o jeito na Bíblia, não fala isso, mas não me permite. Eu imagino que aquele homem esteja a dizer: porque todos os terminadores da igreja formosa, eles eram bonzinhos, afinal frequentavam a igreja e já sabiam que tinha que separar esmola do coitado, que todo mundo estava lá. É mais fácil dar esmola ou é mais fácil dar cura? Eu acho que eu chegava daqui e já separei a sua. Querido, um abraço aqui, peraí, deixa eu abraçar você. Amado, que coisa linda, Deus te abençoe. Parecia até que eles amavam. Tem gente que é assim, vive dando esmola para o seu amigo, e ele pensa que o meu amigo não dá esmola para o amigo, não. Sabe o que é dar esmola? É você bater nas costas e apoiar o erro dele.
Tem gente que adora receber esmola. O cara vive pecando, aí ele procura alguém. Olha, irmão, você viu o que o pastor falou? Eu não concordo com o pastor. O cara fala assim: você está errado. Aí ele está repreendido, vou procurar outro. Esse me deu esmola, já vou procurar outro mais esmola. Você viu o que o pastor falou? Não sei o quê. Aí o cara fala: você vê? O culto, só o sangue de Jesus. Fica um coisa. Recebendo esmola, o que ele quer, o que ele quer. O que ele quer, ele está recebendo. Mas quando ele é confrontado, ele vai embora, ele não aceita. Mas quando ele estende a mão e ele diz: eu não tenho prato nenhum, mas não tem, aquele cara todo feliz e está assim. Ficou triste, burrado, cara feio. Menos imaginava que aquele dia seria o dia da cura dele. Talvez hoje você falou assim: pastor, ele tem aqui porque eu preciso disso. Deus falou assim: não vou tirar. Vai cumprir para Deus. Fica de pirinha, de cara feia. Pai, ele quer que eu quero isso. Deus fala: eu não vou fazer. O que eu vou fazer na sua vida vai ser uma verdadeira Páscoa. Tu vai passar o que você nunca passou a partir de hoje. Aquele homem diz: eu não tenho prata, e nós não temos ouro. Escute uma coisa: porque se eu tivesse hoje uma moto maravilhosa, tu não podia usar, porque tu é aleijado. Se eu desse para você hoje um carro assim, essa tu não pode usar, e um cavalo que na época é uma charrete linda, tu não vai poder fazer nada porque tu é paralítico. Se não é isso que você precisa. Aquele homem começou a ser confrontado com a verdade. Mas escute uma coisa, querido: o que eu vim fazer aqui hoje, você não imagina, porque aqueles que pensam que te ajudam, olha a revelação de Deus, aqueles que pensam que te ajudam, hoje vão sair daqui confundidos. A melhor coisa que está acontecendo, Deus falou: hoje vai acontecer uma Páscoa aqui. Como? Vai haver uma passagem daquele que pensava que te ajudava, é você que vai ajudar eles. O paralítico do Alexandre se prepara. Como assim? Dá a tua mão aqui. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus o Nazareno, eu tenho é mais do que isso. Eu tenho a tua cura. Levanta a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Levanta, 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 levanta. Levanta e anda. Aquele homem começou a se firmar pelos arqueiros, diz a Bíblia. E ele ficou de pé. E ele começou a saltar, saltar, saltar. E ele disse: espera aí, eu achei que o milagre estava dentro da igreja. Ele disse: não, essa igreja é formosa, mas é como um sepulcro caiado. É bonita por fora, mas pobre por dentro. Aqueles que pensam que te ajudavam, é eles que vão ser curados pelo seu testemunho. Entra na igreja, entra saltando, entra pulando. Aquele paralítico entrou saltando, pulando, adorando a Deus. O olhar pronto dizia: essa aí é aquele fulano que a gente beijou, está parecendo ele. O que aconteceu com ele? Não é ele que ele ganha dinheiro para ele. Será que era mentira? 50 anos, vida. Ele estava vivendo assim como coxo. Não, ele é coxo desde nascença. Eu conheço a família dele. Mas o que está acontecendo? A igreja que não dá a glória começou a glória. A igreja que não tinha poder começou a receber poder. Deus está dizendo: se prepara. A passagem de Deus vai passar aqui hoje. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Imagina aquele homem que se sentiu o pior de todos, que esperava algo e que veio outra coisa. Ele estava agora sendo de milagre naquela igreja. Imagina aqueles ricos, milionários dentro da igreja, cantando sem se mover, sem suar, com um clima perfeito, um ar-condicionado perfeito, dizendo, adorando Deus deles como pensava que adoravam, mas na verdade não passavam de um povo religioso, porque eles não tinham ousadia de dizer para aquele homem: tu vai entrar comigo hoje dentro da igreja, mas vai me falar não. Aleluia. É mais fácil dar esmola, é mais fácil apoiar o doente do que você trazer ele para ser curado. Ninguém morre da fome lá dentro. O homem agora entra curado e curando toda uma igreja. O Senhor está dizendo: se prepara, porque aquele que olhou para você e vai ver o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Se você entrou aqui hoje, eu quero profetizar debaixo desta palavra profética. Escute uma coisa: eu disse aqui, quando o Espírito me revelou, eu disse: irmãos, quem crê vai testemunhar. Deus vai usar o ímpio para abençoar o justo.
teve aqui o Gui testemunhando, compartilhando, dizendo onde, quando eu viver, eu vou abençoar e nunca mais vai alguém deixar de pagar. Eu vou dizer uma coisa a você: quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele confirma. Se você entrou aqui hoje para viver o nome de Deus, talvez até hoje o seu nome é vergonha, mas a partir de hoje a passagem de Deus vai mudar a sua identidade. Deus vai trocar o seu nome, Deus vai trocar o seu chamado, Deus vai trocar a sua estrutura, Deus vai trocar a tua casa, Deus vai trocar os seus roles, Deus vai trocar tudo que é velho e vai pôr novos sobre a sua vida. Só quem quer levantar a mão diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Pastor, precisa gritar, se você quiser você grita, mas eu quero. A Bíblia diz que se darei todas as minhas forças para adorar o meu Deus. Quem era radical no time de futebol? Agora ninguém é. Agora tem uma versão, Jesus. Quem era maluco no time de futebol? Ou por alguma outra coisa, corrida de Fórmula 1, por exemplo. Pastor, não é, eu sou ainda. Então se converte. Se tivesse uma corrida agora, não via no culto. E novela, se fosse um capítulo, aí que não via mesmo. Aí que não via mesmo. Vai beijar ou vai morrer? Aí você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Para fazer as coisas tudo é normal. Os exageros, um dano normal. Você vê o cara numa torcida organizada, com o braço quebrado, e ficar o tempo inteiro, primeiro e segundo tempo, como eu fiquei no Bifão de assistir o jogo, e o cara fica organizando a torcida de capa de lá, com uma bandeira na mão, dando bandeirada na sua cabeça, se você não gritar junto contigo, para dizer como estou pulando, pula aí, com o braço quebrado, cabeça quebrada, mas não para. Isso é normal. O problema é o pastor gritando no culto que Deus é bom. Às vezes nós invertemos os valores. Pensamos que o que é normal ficou anormal, o que é normal ficou normal. Hoje haverá uma passagem destinada no nome de Jesus Cristo. Só que quando você não basta, diz a Bíblia que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Porque quem tem a marca da promessa, Satanás não pode tocar. A Bíblia diz que Satanás, pela meio do simples, está ao vosso derredor, bramando como leão. Nem leão ele é, como imitando, porque ele não cria, ele não faz, ele só imita. Como leão, para que possa nos devorar. Ao nosso derredor, mas ao seu redor estão os anjos do Senhor, e dentro de você o Espírito Santo de Deus. Tu és templo de Deus, é morada do Altíssimo, e Deus está dizendo: se prepara, porque essa Páscoa não vai acabar hoje não. Essa Páscoa não é só hoje não. Essa Páscoa começou e vai continuar todos os dias na sua vida. Essa Páscoa vai estender todo o tempo na tua história. Essa Páscoa vai estender na sua empresa, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com o seu ministério, no seu trabalho. Quem vê essa unção, dessa passagem, se prepara, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo uma nova identidade. Eu criei, por isso falei, eu criei, por isso profetizei. Só quem tem ela na boca, diga: eu creio, eu creio, eu creio. Se você quer um aplauso, bem forte, recebeu. Aleluia. Sabe por que nós sofremos e não vemos milagres? Porque nós transferimos a Deus a responsabilidade que cabe a nós. O cristão pensa que Deus tem que fazer tudo para ele, ele não faz nada. Irmãos, às vezes eu e você somos justamente o crente da igreja famosa. Estamos aqui dentro, mas não conseguimos ver milagres. E Deus precisa usar paralíticos lá fora para nos fazer enxergar que ainda Deus muda, para nos fazer enxergar que ainda Deus muda a família, que ainda Deus muda a identidade. Se eu e você queremos vivenciar essa Páscoa de Deus hoje, nós precisamos deixar esse Cordeiro de Deus entrar na nossa vida. Precisamos ensinar aos nossos filhos que não é coelho. O problema não é você comprar o chocolate. O problema não é você ensinar a verdade na sua casa, que é o Evangelho, é que é o Jesus que morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Isto é viver o Evangelho da verdade. É no Natal você ensinar o nascimento de Cristo, não o Papai Noel que não existe. Ah, mas
acabar com a infância do meu filho, então tá bom. Então ensina ele a viver uma mentira do Evangelho, distorcendo para que ele cresça sem conhecimento da verdade. É essa a estratégia do diabo. Ele não vem destituir, não. De evidente, não. Ele vem como uma serpente sobre a terra para tentar roubar as nossas bênçãos. Mas escute uma coisa: o Deus que livrou o povo do Egito e levou para a terra prometida, passando pelo mar vermelho e fez passar a seco, é o mesmo Deus que vai abrir o mar hoje aqui em nome de Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi essa: Deus tirando aquele que é preso, fazendo ser livre. Deus pegando a identidade daquele que tem identidade de morte para ter identidade de vida. Escute, eu sei que às vezes parece ser chato, mas se Deus te levantou como profeta, se você vai ver quem quer ver no céu, tem identidade com Deus, levante a mão. Então se prepara para ter paciência do Senhor, você vai ver a identidade do lado dele. Tem gente que fala, graças a Deus o céu é grande. Pega na mão do seu irmão, do seu lado, pela fé em nome de Jesus. Diga para ele, receba um novo tempo. Diga, eu profetizo sobre a sua vida a verdadeira Páscoa, que é da morte para a vida, do velho homem para a nova criatura, de uma vida velha para uma vida nova, para uma vida de sofrimento, de uma vida de sofrimento para uma vida de exaltação. Diga, receba agora esta unção da Páscoa, da passagem. Tudo que era ruim fica na mão da sua vida. Tudo que é morte vai ter vida a partir de agora. Diga, receba a vida, receba a vida, receba a vida. Diga, sobre a sua família, sobre aqueles que não estão aqui, eu profetizo vida. Sobre a sua casa, eu profetizo vida. Sobre a sua descendência, eu profetizo vida. Sobre a sua história, eu profetizo vida. Sobre os seus filhos, eu profetizo vida. Sobre o seu útero, sobre